Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula desse nosso mini curso da Lei Complementar 93 de 2003, né? Esta lei trata do Estatuto do Servidor Público do município de Cuiabá, né? E este estatuto, como é um estatuto, o Estatuto do Servidor, ele é todo ele organizado em títulos, né? Essa lei, nós temos 8 títulos e nesta aula nós iremos tratar tudo sobre o assunto licenças, afastamentos e ausências justificáveis, né? Ou seja, o título 5. Nós estamos aí na reta final do nosso curso. Pode ter certeza, papo sério com vocês. Se vocês assistirem todas as minhas videoaulas, fazendo as devidas anotações e depois façam uma leitura, 2 leituras bastante concentradas do texto seco, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que vocês irão aí gabaritar nessa prova, por qualquer órgão, qualquer banca aí, qualquer tempo, ok? Pessoal, vem comigo. Professor, o que vem a ser licenças, afastamentos e ausências, né? Esses caras aqui também, ele entra no bloco dos direitos, né? Aí, mais um bloco de direitos do servidor público, né? Neste caso, especificamente, o legislador municipal fez questão de criar um capítulo exclusivo para tratar das licenças, afastamentos e ausências justificáveis, né? Professor, ausências justificadas da onde, né? Claro, do serviço, né? Do serviço, né? Licença do carro, licença da atividade e afastamento também, né? Então, isso aí é um direito, ok? Bacana, vem comigo, um assunto fácil, assunto gostoso aí, que dá pra gente desenvolver legal, né? Vamos lá. Artigo 93, né? Primeiro artigo, né? Vamos lá. Título 5, das licenças, afastamentos e ausências justificáveis, né? Então, nós temos aí o capítulo 1º, vai tratar de todas as licenças, o capítulo 2º dos afastamentos e o capítulo 3º das ausências justificáveis, a gente vai falar uma a uma, né? Seção 1, das disposições gerais, ou seja, a seção 1 vai falar de forma geral quais são as licenças, ok? E depois, cada seção vai falar especificamente de cada espécie de licença. Artigo 93. Qual que é o trabalho do artigo 93? É apresentar todas as licenças que o servidor público tem direito, conceder-se-á ao servidor as licenças, né? Vamos lá. Primeiro, né? Por motivo de doença em pessoa e em família, né? Ou seja, se você é casado, ou casada, aí depende aí do sexo, né? E seu cônjuge, seu companheiro está adoentado, não tem ninguém para cuidar, seja fundamental aí alguém cuide do seu cônjuge, você pode solicitar essa licença, né? Então, licença por motivo de doença em pessoa e família. Professor, os detalhes nós iremos falar no decorrer, no momento oportuno, né? Vem comigo. 2, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Opa, então estou no município de Cuiabá, numa boa, tranquilo, né? E aí a minha esposa, né, se candidatou, por exemplo, a deputada federal e ela venceu, e ela foi para Brasília. Então eu tenho direito a me afastar do meu cargo, do exercício efetivo do meu cargo, para acompanhar o cônjuge, né? Acompanhar o cônjuge. Então esse é o segundo tipo, né? Terceiro tipo de licenças, aqui é só regras gerais para você entender, para você materializar, né? Para o serviço militar, né? Ou seja, isso aqui é apenas para o sexo masculino, né? Você passou aí no concurso aos 18 anos, né? Você fez o alistamento militar e você foi contemplado aí para servir a nossa pátria amada, né? E aí, professor, se você foi aí nesse sentido, você será licenciado para você exercer sua atividade no serviço militar, para cumprir com a sua pátria, né? Para atividade política, né? Atividade política, o professor, quero me candidatar. Sim, então para se candidatar, você tem direito aí a um período antes da eleição, claro, até 10 dias após a eleição, para você exercer aí a sua atividade política de ser votado também. Capacitação, você pode colocar, entre aspas, licença-prêmio, né? 4, sexto, tratar de interesses particulares, às vezes no decorrer, né? Às vezes no decorrer, vamos falar assim, né? Às vezes no decorrer do seu cargo você tem aí
um assunto pessoal importante para ser resolvido, né? Que vai demorar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? E aí você prioriza essa sua atividade pessoal. Então você pede uma licença para tratar de interesse particular, também é permitido, né? Claro que vai ser sem remuneração. Para desempenho de mandato classista. Opa, eu faço parte da categoria. Tá? Eu fui eleito presidente do sindicato, então eu estou o quê? Eu sou servidor, mas eu estou presidente do meu sindicato, né? E este meu sindicato, quando eu estou presidente do meu sindicato, eu estou exercendo o quê? Um mandato classista. Mandato, período certo, né? Para classista, né? Ou seja, da categoria de classe. Então, eu posso me licenciar no meu cargo de origem, né? Para tratamento de saúde, claro, né? Licença gestante para as grávidas aí, né? Puerpera, né? Ou seja, pós-parto, adotante e paternidade. A gente vai falar cada uma delas, ok? Bacana. Então, o artigo 93, o trabalho do artigo 93 é apresentar todos os tipos de licença. E agora a gente vai bater uma a uma, né? Antes disso, nós temos alguns parágrafos que completam esse artigo aqui, né? Parágrafo primeiro, vem comigo. A licença prevista no inciso 1, que é motivo de doença em pessoa e família, né? Ou seja, o cônjuge está doente, o filho está doente, a vovó está doente, né? Então você tem o quê? Você pode cuidar? Pode. Tem requisitos, né? Será precedida de exame por médico ou junta médico oficial. Claro, né? Então tem que ter o quê? Um exame médico aí, ok, né? Parágrafo 2º, coloque aí, muito importante, vem comigo. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período das licenças previstas no inciso 1, 4, 5, tá? 4, 5, 7 e 8 do caput, né? Ou seja, professor, vamos pegar os exemplos do parágrafo primeiro, professor, tá? Então, eu estou licenciado, tá? Eu estou licenciado para cuidar do maridão, da esposa lá, né? Da esposa. E o que acontece? E acontece que nesse interim, tá? Você aí foi chamada para assumir o cargo de professora na escola municipal tal, tá? Ou você aí resolveu abrir uma empresa, ou você foi contratado para fazer determinada atividade. Ou seja, ora, para mim, você não pode trabalhar, para a prefeitura, porque você tem um doente de família. Agora, para os outros, você pode? Ainda não. Olha só, então é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período das atividades previstas no inciso 1. Vamos lá, inciso 1, qual que é a licença? Motivo de doença em família, que eu acabei de explicar. Para atividade política, opa, né, você aí, tá, eu estou liberando você do serviço, né, para você exercer seu direito de ser votado, para você fazer campanha política. Agora você está trabalhando em outra empresa? Não pode. Para capacitação, para desempenho de mandato classista e para tratamento de saúde. Então, essas licenças aqui, 1, 2, 3, 4, 5, isso cai em concurso, isso aqui é pegadinha de concurso. Você pode requerer essas licenças, mas tem a primeira restrição: não pode exercer outra atividade remunerada, né? Professor, eu quero um exemplo ao contrário. Sim, meu exemplo pessoal. Para quem não sabe, não conhece a minha história, eu era servidor público, eu fui aprovado no concurso do gestor governamental do estado de Mato Grosso, com muito orgulho, né? Eu tive a oportunidade aí entrei em 2002 e fiquei até 2012, 2013, né? E eu fui gestor do estado, né? O que acontece? Antes de pedir minha exoneração, tá? Eu quis testar o LARC concursos, né? Então eu fui lá, mandei uma licença para trato de interesse particular. Mandei essa licença. Durante essa licença, o que o professor Luiz fez? Eu exerci uma atividade remunerada do LAC, né? Professor, pode? Claro que pode, porque ela não está nesse rol aqui, né? Estou colocando aqui no caso do município, né? Então eu posso sim exercer uma atividade remunerada quando estou aí em licença para trato de interesse particular. Até porque é o seguinte, né? Eu preciso me alimentar, eu preciso comer, né? Tudo bem? Bacana? Ótimo, né? Bem explicadinho o parágrafo 2º. Aliás, artigo 94, vem comigo aqui, né? A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação, né? Será considerada como prorrogação. Então é o seguinte, você está com uma licença saúde,
tá? De 10 dias. Passados aí uma semana, você foi lá e mandou aí mais 10 dias, né? Ou seja, 10 mais 10, 20, né? Então, a licença concedida dentro do prazo de 60 dias, ela é considerada prorrogação da anterior, né? Bacana, fechou, né? E agora, pessoal, agora a gente vai aí, cada subseção aí, a gente vai falar especificamente de cada licença. Primeira licença, licença por motivo de doença em pessoa da família. Professor, por motivo, né? Ou seja, você está se licenciando, qual que é o motivo? Doença. Doença de quem? É a doença do servidor? Não. Se for doença do servidor, qual que é a licença que ele vai mandar lá? Ele vai mandar a licença para tratamento de saúde, tá? Tratamento de saúde. Aqui não, é alguém próxima dele, da família dele, que precisa da sua ajuda. Então, neste caso, né, é permitido, neste caso aqui, ele se licenciar. Artigo 95, vem comigo. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença, olha só, por motivo de doença. Aí ele vem definindo quem que é pessoa em família. Vamos lá, quem é pessoa em família? Doença do cônjuge, né, os legalmente casados, né, companheiro, né, ok? Ascendente e descendentes, ok? Ou dependentes que vivam às expensas e conste no seu assentamento funcional. O que é conste no seu assentamento funcional? Lá na sua ficha funcional, tá? Você declara aí, tá? Que fulano de tal depende de você. Então, qualquer uma dessas pessoas que vivam a sua expensa, o seu bolso aí, tá? Você poderá cuidar deles, né? Tudo bem? Então isso aí ele define o que está aqui em azul, define o conceito de pessoa, né? Bacana, pessoa da família. Mediante comprovação por junta médica oficial, né? Eu percebo que esse estatuto aqui ele repete muitas coisas, né? Essa parte final, né? Tudo bem, tem que constar e estar no lugar certo, né? Só se você voltar, né? E ler, né? O artigo 93, parágrafo 1º, tá? Da lei, o que acontece? Ele fala justamente isso, né? A licença 1 tem que ser mediante aí comprovação por junta médica oficial. Claro, né? A pessoa não pode chegar lá na repartição e falar, olha só, meu filhinho está doente. Negativo, né? Você tem que submeter aí, o filhinho aí tem todo um procedimento para a verificação de fato e direito, se realmente aí precisa da sua ajuda, né? Vem comigo, detalhes, né? A licença somente, atenção, eu vou marcar aqui essa palavrinha somente, porque é um requisito importantíssimo, né? A licença somente será deferida, ou seja, aprovada, se a assistência direta do servidor for indispensável. Olha aí, for indispensável e não puder, indispensável, né? Quem que vai falar que é indispensável? Vai ser lá a junta médica, né? Olha assim, e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo público ou mediante compensação de horário, né? Então aí é um caso excepcional. Opa, claro, né? Aí vamos lá, vamos à ideia, né? A ideia do direito brasileiro. Aí eu estudo muito leis, né? Estudo muito leis, gosto da leis, né? Diversas leis, e a gente percebe o seguinte, no nosso ordenamento jurídico, tanto da Constituição, das leis nacionais, estaduais, inclusive essa aqui municipal, há uma preservação da família, né? Há uma busca da preservação e da manutenção da família, né? Então, neste caso aqui, essa aqui também é um conceito de manutenção, né? Então, ele quer o quê? Ele quer que você cuide do seu ente querido, né? Agora, o seguinte, o médico falou, não, realmente é indispensável a mamãe lá cuidar do filhinho, né? Só que ela pode trabalhar no período matutino, né? Ela pode trabalhar, então ela vai ter o quê? Mediante uma compensação de horário. Então esse aqui é o requisito para a concessão da pessoa em família, né? Vem comigo aqui, parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º vai responder a seguinte pergunta, né? Professor, tudo bem? O médico foi lá, o médico comprovou que é indispensável, lá a mamãe está junto com o filhinho, tá? O médico comprovou que tem que estar em tempo integral para cuidar do filhinho, é um membro da família. Aí vem a pergunta, professor, vai trabalhar? Não, não vai trabalhar, por um tempo. Aí eu pergunto para você, sem olhar no material, olhando olho no olho, né?
E aí, é com remuneração ou sem remuneração? E aí, pessoal, com remuneração ou sem remuneração, né? Então é o seguinte, né? A resposta a essa pergunta é depende. E nós temos que ler o parágrafo 2º. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. Professor, sem prejuízo da remuneração significa com remuneração, ok? Até 90 dias, podendo ser prorrogada por igual período, mediante parecer da junta médica oficial, né? Então parou aqui, né? Vou colocar aqui, ó, parou nesse momento, a parte inicial do parágrafo 2º, né? Ou seja, respondendo à pergunta, é com ou sem remuneração? Vamos lá, hipótese 1, até 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 90 dias, né? Claro, sempre por aprovação da junta médica oficial, é com remuneração. Tá, com remuneração. Então, até 180 dias, 90, ele é com remuneração. Aí vem vírgula, né? Vírgula, outra hipótese, né? Excedendo estes prazos, quais prazos? 180 dias, sem remuneração, por até 90 dias. Então tá aí para vocês o prazo, né? Professor, para fixar o conteúdo, para acertar todas as questões de concurso. Então, pega aí no caderninho seu, coloca no próprio material de apoio aí, coloca no papelinho aí, escrevam aí, né? Até 90 dias, ok, mais 90 dias com junta médica, ok, bacana, né? 180 dias com remuneração. E mais 90 dias sem remuneração. Então, o prazo total é 270 dias, né? 270 dias é o prazo máximo de concessão dessa licença aqui, que é pessoa em família. Essa questão aqui cai muito, tá? Essa questão aqui cai muito, né? Ok, vem comigo, né? Subseção 2, então pagamos a primeira licença, né? Vamos lá, seção 2, tá? Dá licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, né? A ideia central, então, a preservação da família, a preservação do casal, papai e mamãe trabalhando, os dois na prefeitura de boa, né? Tá? Ou na prefeitura, outro no estado, né? Não tem problema, né? O que acontece? Papai quis se candidatar a senador da República, pode, glória a Deus, né? Está exercendo aí o exercício do poder de direito de ser votado, né? E aí, professor, ele foi lá, né, ele quis lá, né, se candidatar e ganhou. Aí ele tem que mudar para Brasília. E como é que fica a entidade da família, o casal, né? Então, neste caso, mais uma vez, o legislador, com a intenção da preservação da família, ele criou a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Tá? Também previsto na 8.112 e também previsto na LC 04, né? Vem comigo. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado a serviço. Então, primeira hipótese de concessão, que foi, primeiro, né? Quando que nós iremos acionar essa licença? Quando foi deslocado a serviço, tá? Para outro ponto do território nacional. Então, esse aí é o primeiro caso, né? Para o território nacional, para o exterior ou para o exterior, está aqui. Isso aqui é o primeiro caso. Então, ele foi deslocado a serviço. Então, o serviço, né? Eles estavam os dois trabalhando em Cuiabá, um casalzinho, tá? O cara é servidor do Estado, né? Aí, por exemplo, ele foi a serviço, né? Isso acontece muito na polícia, né? Muito na polícia, né? O cara é PM, aí o cara foi para assumir lá o batalhão de Juína, né? E aí, foi a serviço, outro ponto nacional, outro ponto nacional ou para o exterior, né? Então tá aqui. Então, nesse caso, ele pode sair lá para acompanhar o maridão, né? Ok. Segundo caso, tá? Segunda hipótese dessa licença. O exercício, tá? De mandato eletivo. Eleição. Ok. Quando a gente fala eleição aqui, é tanto o poder executivo quanto o poder legislativo. Tá? Poder executivo, presidente, governador e prefeito. Ok? Eleição, né? Ou, né? O executivo, legislativo, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Ok, né? Dos poderes
executivo e do legislativo em outro município. Olha aí essa palavra aqui, em outro município, né? Se o cara foi eleito aí para a Câmara dos Vereadores no município de Cuiabá, não vai ter isso, né? Então são dois casos aqui. Então licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Então quando ele for deslocado a serviço, né? Ou quando ele exercer mandato eletivo fora de outro município, ok, né? Bacana. Professor, essa licença aqui, quais são as duas características? Primeiro, ela é sem remuneração, né? Na anterior, até 180 dias, ela era com remuneração, tá? Mais 90, sem remuneração. Professor, qual que é o prazo? Por prazo indeterminado. Olha aí, prazo indeterminado. Cai bastante, né? Prazo indeterminado, até enquanto aí houver esse deslocamento aí, vai ocorrer essa licença. Então, ela é sem remuneração. Bacana? Bingo. Então, tá aqui para vocês essa licença aqui. Essa licença aqui tá tranquila, né? A gente vai voltar nesse assunto ainda hoje, né? Eu vou fazer um exercício legal com vocês aí, né? Terceira licença, né? Licença para atividade militar. Nós sabemos que o serviço militar é uma atividade obrigatória, está na Constituição Federal, tá? É uma atividade obrigatória na qual que todos nós homens aí, nós temos que cumprir nosso dever da nossa pátria amada, né? Professor, o cara de 18 anos, um cara estudioso, bacana, quis ser servidor público, passou no concursão, até assinou o termo de posse. 3 meses depois ele recebeu a convocação do Exército Brasileiro. E aí ele perde o cargo? Não, ele não perde. Ele vai o quê? Vai mandar lá a licença para atividade de serviço militar. Olha lá, artigo 98. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida a licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Então aí, coisa simples, não tem muita coisa para falar sobre isso, né? Então ele vai lá, cumpre o dever com a pátria amada, terminou, ele tem 30 dias para reassumir o seu exercício do cargo, né? Claro que esses 30 dias é sem din-din, né? É sem remuneração, ok? Tranquilo. Cai o quê? Cai muito pouco essa licença, né? Vamos lá, outra licença, licença número 4. As licenças para atividade política, né? Professor, a licença para atividade política, né? Nós vimos na Constituição que nós temos o quê? O direito de votar e ser votado, né? É claro, isso aí o exercício é a base da democracia. É claro que a legislação brasileira vai o que tentar aí garantir o pleno exercício desse direito constitucional de votar e ser votado, né? Licença para a atividade política. Muitos erram questões de concurso, né? Porque eles pensam que essa atividade política é quando o cara é eleito e já está exercendo o mandato eletivo dele. Não. Isso aqui é antes, né? Aqui é o momento de ele pedir votos, né? Ele ficar pedindo votos, né? Vai pedir votos, né? Vai pedir votos, ou seja, né? Antes da sua diplomação e assumir o cargo. Artigo 99. O servidor terá direito à licença, olha aí, mas sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e o efetivo registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Opa! Vamos lá, linha do tempo. Primeiro tem a convenção partidária. Na convenção partidária vai definir lá que candidato a prefeito. Bacana, bingo, 10, né? E aí, professor? Às vezes, da convenção partidária, onde já a efervescência, né? Até o registro pode demorar aí algum tempo, né? Agora estão curtos, né? Estão um período bastante curto, né? A Justiça Eleitoral está encurtando bastante essa questão, até por questão de Caixa 2, Lava Jato, enfim, não cabe aqui a gente comentar esse assunto, né? Então o que acontece, né? Até o registro efetivo dele. Então pode demorar, sei lá, um mês. Então em um mês ele já está com sangue no olho, ele quer ser candidato, já foi aprovado na convenção partidária, só que o partido ainda não efetivou sua candidatura como registro na Justiça Eleitoral. Ele pode o quê? Pedir a licença, bacana, vai lá, fazer política e recibo. Ele vai receber ou não? É sem remuneração, tá? Ó, sem remuneração. Isso aqui é um caso,
Tudo bem. Calma, né? Depois a gente vai explicar em detalhes esse assunto para você. Agora o seguinte, professor, então, no caput ele deixou claro que é até a data do registro. Bacana. Professor, e agora, professor? Ele está registrado. Mudou a história. Então, quando ele é efetivamente registrado, tá? Houve a confirmação dele, ele é candidato. Do período, do primeiro dia após o seu registro até 10 dias após ao pleito eleitoral, ele estará afastado das suas atividades e licenciado para essa atividade política. Só que agora ele passa o quê? Receber. Então ele vai ser descompatibilizado, né? Vai ser descompatibilizado em determinadas situações. Vem comigo aqui. Um servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções, então eu sou servidor. Agora eu sou o candidato, né? Já registrei o meu nome lá na Justiça Eleitoral, ok. Na localidade onde desempenha suas funções. E, atenção, olha essa palavrinha, né? Que exerça cargo de direção. Ele é chefe. Ele tem pessoas subordinadas a ele. Chefia, assessoramento, ele é assessor especial. Muita gente passa do lado dele. Ele é da arrecadação, né? Recebe os IPTU do povo, né? Se depara todo dia com pessoas, já pensou? Fiscalização, né? Então ele tem alguns cargos, ele não pode utilizar o cargo na prefeitura para o quê? Tirar vantagem, né? Ó, dele será afastado. Então vai afastar desse cargo, isso aqui é chamado de descompatibilização, tá? A partir do dia imediato do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia seguinte ao do pleito, né? Então ele fica até 10 dias depois do pleito aí, né? Vem comigo aqui, último dispositivo da licença para atividade política, né? A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte, ao da eleição, o servidor terá direito à licença assegurado os afastamentos, né, os vencimentos do cargo eletivo, somente pelo período de 3 meses. Né? Então ele coloca aí, né, que da data do registro até 10 dias após a eleição, não pode passar 3 meses, ele aí terá direito à sua remuneração. Professor, e aí, cara, só com esse conteúdo aqui não é suficiente, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, dar uma dica para vocês, né, como que é o ideal para o aluno aí estudar, né, com bastante profundidade, né? Então eu fiz um papelinho aqui, tá, para guiar, para não esquecer nenhum tipo de assunto, e vou passar para vocês aqui essa situação, um caso concreto, onde a gente vai reforçar alguns conceitos que nós já trabalhamos e alguns que nós trabalharemos na próxima aula, em especial tempo de serviço, né? Vamos apagar a lousa, né, aqui para a galera. Então vem comigo aqui, né? Vamos lá, né? Então eu quero colocar aqui uma linha do tempo, tá? Uma linha do tempo para o pessoal aqui, ó, tá? Vem comigo aqui, ó. Então nós temos 3 momentos, né? Tá a linha do tempo aqui, tá? Tem a linha do tempo, tudo bem, né? Vamos colocar aqui, né? O primeiro, tá? Primeiro, convenção partidária. Professor, apaga, vamos fazer diferente aqui, né? Vou colocar aqui, tirar essa linha aqui, eu colocar essa linha um pouquinho mais para baixo, né? Primeiro, convenção partidária. Tá aí, convenção partidária, né? Segundo momento que nós temos aqui, né? Que vai da convenção partidária, né? Da convenção partidária, vai até o quê? Até o registro da candidatura. Ok. Terceiro momento que nós temos aqui, tá? Terceiro momento que nós temos aqui. Rapaz, eu vou ter que apagar esse troço aqui porque a lousa é pequena, tá? A lousa é pequena, mas vamos fazer aqui com calma, né? Então, primeiro, convenção partidária. Segundo, tá? Segundo aqui momento, é o registro da candidatura.
Olha aí. Ok, né? Terceiro momento é a eleição. E o quarto momento é o exercício do mandato eletivo. Então nós temos aí essa linha do tempo. Tá? Linha do tempo. Que agora você vai ver as consequências aí dessa licença aqui. Então temos aqui, né? Então, primeiro momento, que vai até aqui. Segundo momento, que vai até a eleição. E o terceiro momento, né? Então, nesse primeiro momento aqui, né? O que acontece aqui? O cara, né? Ele vai pegar o quê? Ele vai poder solicitar a licença, tá? Para a atividade política. Bingo, bacana, professor. Ok. Né? Vamos lá. Essa licença aqui, ela é sem remuneração. Tudo bem, professor? O que mais, né? De acordo, né, com o artigo 99, caput. Ok, né? Essa licença aqui, tá? Essa licença aqui, tá? De atividade política, eu pergunto para você, é permitido o exercício de outra atividade política, outra atividade remuneratória? Não. Então aqui, né, vamos lá, ela é o quê? Ó, ela tem aqui, ó, ela é vedado, ó, vedação, tá? Do exercício de outra atividade remunerada. Prof, já estudei isso? Você já estudou isso. Na onde? No artigo 93, parágrafo 2º dessa própria lei. Então tá aí, né? Tá. Então esse aqui é licença para atividade política, né? Professor, e agora? Do registro até 10 dias após a eleição, né? Acontece o seguinte, este cara aqui, ele será o quê? Afastado. Ele será afastado do cargo, né? Afastado do cargo. Esse afastamento do cargo, ele não é absoluto. Ele não é para todas as atividades. É normalmente aquelas atividades na qual ele tem um pouco de poder e pessoas, né? Para quê? Que a Justiça Eleitoral, ela visa o quê? A Justiça Eleitoral, ela visa o quê? Dar condições aí iguais, né? É para evitar que ele, no exercício do seu cargo, ele faça uso do cargo para a sua atividade política, né? Então esse cara aqui é a famosa descompatibilização. Descompatibilização, tá? Esse dispositivo aqui está previsto no artigo 99. Olha aí, artigo 99, parágrafo 1º. Bacana, né? Essa licença, professor, vem comigo aqui, né? Essa licença, né? Ela está aqui, né? Ela é no máximo 3 meses. Ó, 3 meses. Ok, 3 meses, está aqui, né? Descompatibilização. Aí uma coisa que eu quero chamar a atenção, né? Da eleição, né? Então, este prazo aqui da eleição, né? Na Lei Complementar 93 de 2003, são até 10 dias, né? Tá aí, tá? Já, olha só, a Lei Complementar 04 de 90, esse prazo aqui é de 15 dias, olha aí, né? E este prazo para encerrar essa remuneração aqui, ó, na Lei 8.112 de 90, também são de 10 dias. Tá aí, né? Professor, o que mais, professor, né? O que mais, né? Ok, né? Ok.
Tá, e aí, professor? Essa aqui é a eleição, dados componentes. Essa aqui é a licença, né? Nesse sentido, tá? Eu digo para vocês, pronto, então tá aqui. E claro, né, que nesse período que vai até aqui 10, 15 ou 10 dias aqui, ela vai ser com remuneração. Tá? Com remuneração, olha aí. Então, esse período antes é sem remuneração. Muitas questões de concurso caem aqui. E agora, professor, agora nós estamos aqui no momento 4, né? No momento 4, né? O que diz aqui esse momento 4? Agora eu estou lá assumindo, né? Então, primeira coisa, né? Esse primeiro momento aqui, tá? Esse cara aqui, tá? Vou até colocar em azul. Ele será o quê? Ele será regulado, tá? Pelo artigo 93 da Lei Complementar 93 de 2003. Ou seja, o cara ele estará o quê? Licenciado para atividade política. Agora lá, ele assumiu o cargo. Ele está em atividade política, não, ele está em exercício. Tá? Em exercício. Então, neste caso aqui, tá? Vamos pegar o preto aqui de novo, né? Canetão preto. Neste caso aqui, o cara, ele não estará licenciado. Ele estará o quê? Ó, em afastamento. Professor, o afastamento está nessa aula? Sim, nesta aula, né? O afastamento previsto no artigo 113 da nossa lei. Então está aqui para você, né? Uma pergunta que não quer calar, professor. Uma coisa muito importante, né? Uma coisa muito importante aqui é sempre o que? A questão da remuneração. Eu estou lá prefeito. Eu sou servidor municipal, fui eleito prefeito de Várzea Grande. Professor, e aí, professor? Eu sou vereador. Eu sou deputado estadual, federal, governador, presidente, né? Então, a remuneração é o seguinte. Vamos lá. Remuneração, tá? Regra geral. Então, regra geral, para você fixar, quando a pessoa está em exercício do mandato eletivo, é o quê? Ó, sem remuneração. Certo? Exceção. Tem? Claro que tem, né? Exceção. Exceção é justamente para o cargo de vereador. Essa exceção aqui do cargo de vereador, ela está prevista, atenção, no artigo 115, inciso 3º, a linha A. O que diz essa exceção? Se o cara está exercendo o cargo de vereador do município de Cuiabá ou de Várzea Grande, não interessa. E as sessões legislativas da casa são apenas nas terças, quartas e quintas das 20 horas em diante. Ou seja, e o cara trabalha durante o dia. Então é perfeitamente possível a acumulação da remuneração, tá? Então ele vai receber as duas remunerações, né? Então essa exceção aqui significa dizer que ele vai ser afastado, né? Ele não vai ser afastado, ele vai ter a remuneração dele, tá? Ele vai ter a remuneração dele do cargo, porque ele vai estar em efetivo exercício do cargo, então ele vai ser remunerado por isso, né? Tudo bem? Ok, bacana, né? E aí, professor? Ótimo, vamos complicar um pouco, né? Tudo bem. Professor, o cara é casado. Tá? O cara é casado. Como é que fica a patroa? Ué, como é que fica a patroa, né? Então, como é que fica a patroa? A patroa também é servidora do município, os dois. Neste caso aqui, ela vai pedir licença? Claro que não, né? Porque aqui é temporário. Agora, o cara foi eleito deputado federal. Ou seja, então, neste caso aqui, vai ser um dos casos a serem aplicadas, né? A licença
a licença, olha aí, por motivo de afastamento do cônjuge. Olha aí, do cônjuge, né? Então ele pode aí fazer isso, né? Aí previstos aonde, ó? Nos artiguinhos 96 e 97. Essa aqui é uma licença, o que? Ó, sem remuneração. E com prazo indeterminado. Puxa, professor, legal, né? Ok, né? Olha aí, né? Com prazo indeterminado, tá aí. Certo, tá aí, né? Bacana. E agora, professor? A título de conhecimento, porque quem faz concurso público não faz apenas para o concurso do município, ele faz também estadual e faz federal. Professor, qual que é o objeto aqui? O objeto aqui é explicar para vocês com profundidade essa linha do tempo da licença para atividade política, tá? Tem uma coisa, eu vou pegar aqui até em vermelho, chamado exercício provisório. Tá? Professor, exercício provisório. Sim. Vamos sair do Estatuto de Cuiabá, vamos para o Mato Grosso, nosso querido Mato Grosso. Tá? O cara, né, o casal lá, servidor público estadual, né, ou o cara é do município, a mulher é do estado, o cara foi eleito, foi para Brasília. Senador. Aí, aliás, vamos mudar outro exemplo, né? O casal é servidor público estadual, mora no município de Cuiabá, né? O maridão foi eleito, tá? O maridão foi eleito, eles trabalham, né, eles são servidores públicos do estado de Mato Grosso, né? E os dois moram em Rondonópolis. Agora fechou o exemplo, você vai entender por quê. Então o casalzinho mora lá em Rondonópolis, feliz. O maridão foi eleito deputado estadual, tá? Ou o maridão foi eleito governador do estado. O que acontece? A patroa, no sentido da preservação da família, vai querer acompanhar o maridão para Cuiabá, onde fica a sede do governo do estado e onde fica também aí a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, né? O cara foi eleito para um desses cargos, né? Então, neste caso, o Estatuto de Cuiabá, tá? A Lei Complementar 04, tá? A Lei Complementar 04, vem comigo aqui, ó. A Lei Complementar 04 de 90, lá no seu artigo, olha aí, 84, parágrafo 2º, permite que ela saia lá de Rondonópolis e tenha, caso, compatibilidade, né, para fazer um exercício provisório até quanto durar o mandato do seu marido. Então, isso é exercício provisório, né? Professor, agora vamos lá o exemplo, né? O cara é servidor federal, né? Ó, a Lei 8.112 de 90, né? Também é permitido, olha aí, é permitido também, tá? O exercício provisório. Artigo 106, parágrafo 2º, tá? Por quê? Os dois são servidores federais, moram em Cuiabá. O maridão foi eleito para Brasília, tá? E aí, professor, como é federal, lá tem cargo federal. Agora a pergunta que não quer calar. O tal do exercício provisório cabe também para o município de Cuiabá? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o território do município de Cuiabá é só no município de Cuiabá. Então é impossível o cara ter um exercício provisório. Então não cabe exercício provisório, né? Então tá aí para vocês aí, essa questão aí, né? O que mais, professor? Vem comigo aqui, né? Tem um exercício provisório, tá? Outro assunto, né? Outro assunto aqui. Tempo de serviço, tá?
tempo de serviço que é a próxima aula. Por exemplo, professor, esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, né? Eu vou ter que fazer agora aí um cambalacho aqui para poder caber aqui esse negócio aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, tá? Ó, continuação, tá? Continuação aqui. Vamos lá, tempo de serviço. Como é que fica o tempo de serviço quando o cara aqui foi afastado para atividade política, né? Então, o tempo de serviço para quem foi afastado para atividade política, ele é considerado efetivo exercício. Ele é contado como efetivo exercício. Isso está lá, né, no artigo 128, inciso 2, tá? Efetivo exercício, tá? Esse efetivo exercício, tá? Vamos terminar esse assunto aqui, depois eu vou voltar novamente para a licença para atividade política. Então, olhem, vejam bem, a licença para atividade política é completamente diferente do afastamento para o exercício de mandato eletivo. É completamente diferente, né? E esse tempo exercício aqui, ó, atenção, né? Tá? Atenção, né? Ela é o seguinte, ela conta tempo de serviço, ó, ela conta tempo para aposentadoria e disponibilidade. Tá? Tá aí. Ela conta tempo para aposentadoria e disponibilidade, né? Então, isso que diz aí o estatuto, né? Professor, e para a licença, né? Tá? E para a licença, né? Nesses dois casos aqui, tá? O tempo de serviço, atenção, tá? O tempo de serviço. Olha que coisa legal. Olha que questão interessante, né? Tanto para este período quanto para esse período, conta, vou até colocar aqui, em ambos os casos, ambos os casos, né, conta para a aposentadoria e disponibilidade. Ó, não é efetivo exercício. Pronto. O que significa não é efetivo exercício? Você não conta, tá? Para fins, por exemplo, lá da sua progressão funcional, tá? Então tá aí. Claro que tempo de serviço a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, né? Tá? A gente vai contar um pouco mais sobre isso. Então tá aqui para vocês todos os efeitos e reflexos que eu pude aí imaginar. Vamos lá, vamos recordar, sem preguiça, vamos lá, vem comigo aí. Não podemos ter preguiça, isso aqui é um assunto importante, né? Então vamos lá, estamos falando licença para atividade política. Tem dois momentos, uma da convenção partidária até o registro da candidatura. Bingo, né? Então nesse período aqui é sem remuneração, bacana, né? Ele não pode exercer outra atividade remunerada. E não conta tempo de serviço aí, tá? Não conta tempo de serviço efetivo exercício. É considerado apenas o quê? Para contar de aposentadoria e disponibilidade. Da candidatura do registro até 10 dias após a eleição, ele estará afastado do cargo, descompatibilizado, né? Claro, para não ter nepotismo, é um período de 3 meses, é com remuneração, né? Vale lá que a LC 04 são 15 dias após a eleição, ele vai ter que se representar. Tá? Bacana, bingo, tá aqui para vocês. Agora ele assumiu o cargo dele na qual ele foi eleito. Então ele não será licenciado. Ele será o quê? Afastado. Qual que é o nome do afastamento? Afastamento para o exercício de mandato eletivo, conforme o artigo 113 da Lei Complementar 93. Professor, e aí, professor? Remuneração, depende. Tá? Depende. Regra geral, se ele foi eleito aí, ele é sem remuneração. Tá? Então ele vai ser afastado sem remuneração. Agora,
Se ele é do município, a compatibilidade de funções, compatibilidade de horários, ele pode o quê? Continuar trabalhando. Tá? Se ele continua trabalhando, ele vai ter que receber a remuneração. Ele é um profissional, então ele vai acumular a remuneração do cargo efetivo, tá? Do cargo efetivo e mais a remuneração do vereador, conforme o artigo 115, inciso 3º, a linha A. Tá? Essa licença, o cara foi para o mandato eletivo fora do município, então ele pode o quê? A patroa, né, o patrão poderá fazer o seguinte, solicitar a licença para acompanhar cônjuge, né, para acompanhar o cônjuge, artigo 96 e 97. Essa é uma licença sem remuneração e um prazo indeterminado, tá? E aí, professor, existe o tal do exercício provisório. O exercício provisório não cabe no município, dado que a localização do município, o município não tem sede em todo o Brasil, então está aqui, exercício provisório, né? Vem comigo, tempo de serviço, né? Tempo de serviço, efetivo exercício, que conta para mandato eletivo, e conta tempo para aposentadoria e disponibilidade. Então tá aí para vocês aí, tá? Esse assunto da licença aqui, dei uma aprofundada e quis mostrar para você o seguinte, assim, gente, que você estuda com profundidade, tá? Então você tenta aí fazer esses mapas mentais, esse tipo de coisa aqui. Você viu aqui quantos assuntos nós abordamos aqui de direito do servidor, né? Ótimo, vamos continuar, vamos para a próxima licença, né? Professor, assunto gostoso é assim, a gente se empolga, né? Então vem comigo, vamos lá. Licença para atividade política, pago, bem explicado esse cara aqui para vocês, né? Agora a gente vai para a licença para capacitação, né? E aí, professor, é outra licença. Essa licença para capacitação, lá no comando você coloca aí prêmio, né? Licença prêmio, né? O Estado não tem esse tipo de licença, ela é considerada licença prêmio. Isso aqui é um bônus, né, que a administração pública fornece para o servidor, né? Então o cara está por um período aí, você poderá se afastar do exercício do cargo por 3 meses para participar de curso de capacitação. Após cada quinquênio, ou seja, cada 5 anos. Ok, tá? 5 anos de efetivo exercício. Ah, professor, olha aí o efetivo exercício, né? Para efetivo exercício, né? Você viu o tempo para contagem da licença, né? Então, o cara lá em atividade política, naquele período, não contabiliza para o efetivo exercício. Tempo de serviço. É um assunto da nossa próxima aula, que é tempo de exercício. Olha aí, ó. Olha aí um requisito, né? Efetivo exercício, olha aí. O servidor poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por 3 meses a cada 5 anos. Ele tem direito aí a 3 meses, né? Aí, ó, 3 meses. Para participar de curso de capacitação profissional, né? E aí? Então tá aí para vocês, né? Professor, sua opinião? Minha opinião é o seguinte, esse cara aqui, o que acontece, né? Ele tentou fazer igual o disposto da LC 200, da Lei 8.112, que é federal, e um misto aí do Estado, a LC 04, né? Então olha só, esse comando aqui do artigo 100 é o que consta lá na Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, né? Vem comigo, olha só. O município deverá facilitar o acesso do servidor aos cursos de formação e capacitação através de fundo específico ou convênio com entidades públicas ou privadas. Então, está falando que o município aí tem que facilitar a vida do servidor para participar desse tipo de capacitação. Agora vem um verdadeiro aqui monstrinho, né, da legislação. Caso não haja afastamento do servidor para a capacitação profissional, que é o caso aqui do caput do artigo 100, né? O período de licença que trata o caput, 3 meses, poderá ser concedido a título de licença-prêmio somente para gozo, podendo ser cumulativo. Olha que coisa interessante. Então, o legislador municipal, ele criou a licença capacitação. Gente, nobre, é isso, né? Seguindo os parâmetros do governo federal. Lá é assim, né? Lá antes tinha também licença-prêmio. Só que a licença-prêmio, na época do Fernando Henrique Cardoso, ele extinguiu a licença-prêmio para os servidores federais.
sujeitos à Lei 8.112. E, no lugar, incluiu o quê? Licença capacitação. Tá? Licença capacitação. Eu conheço muitas pessoas que gozam dessa licença. E aí, professor, o que aconteceu? Tá? E tirou, né? No estado de Mato Grosso, a LC 04, lá não fala nada dessa licença. Lá fala a cada quinquênio, papapá, efetivo exercício, não sei o quê, papapá. Ele tem direito à licença prêmio. Então, isso aqui eu chamo duas licenças em uma, né? Então, vamos lá. Então, se ele não gozar, não for afastado, se ele não gozar a licença capacitação, ele terá direito à licença prêmio. Uma coisa muito importante está aí, podendo ser cumulativo. Isso aqui é muito perigoso para o município, né? Então, o cara fica lá 15 anos e tem 9 meses de licença. 9 meses de licença, tá? Então, essa questão da cumulativa aí é meio perigoso para a gestão municipal, né? Parágrafo 3º. A lei que organizar a carreira do servidor fixará a carga horária necessária para o período de licença para capacitação. E ele jogou no parágrafo 3º, na lei de carreira, a lei específica, a carga horária aí necessária aí para o exercício da licença capacitação, né? Então, pronto, licença para capacitação. Então, o que corre perigo aqui, tá certo? Entender que a licença capacitação, além da licença capacitação, essa licença capacitação ela poderá ser convertida na famosa licença prêmio. Essa licença prêmio, só para título de curiosidade e para ter a conceituação, entender a licença prêmio, ela é paga para quem tem assiduidade, né? Então, a assiduidade aí do servidor nesse quinquênio, né? Vamos lá. Próxima licença que nós temos, licença para tratar de interesse particular. Tá? Tratar de interesse particular. Este aqui é um dispositivo interessante, né? Então você está lá no seu efetivo exercício, bacana, tranquilo, né? E aí, professor, aí eu tenho um problema pessoal, eu tenho uma outra prioridade, eu vou ter que me ausentar do serviço, eu tenho que cuidar do negócio da minha família. Acontece? Claro que acontece. E aí? Aí as duas atividades são incompatíveis. E aí você tem lá esse trunfo na mão, você vai lá e pode protocolar a licença para tratar de interesse particular. Eu utilizei isso no começo da LAC. Artigo 101, a critério da administração pública, ou seja, quando fala assim, a critério, né, é de vontade da administração pública, então ela pode negar ou autorizar, ela não é obrigada a aceitar, ok, né? Poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo. Olha que coisa interessante, né? Então, cargo efetivo. Então, essa licença não cabe não cabe aí para o servidor temporário, não cabe também para o servidor comissionado. Isso cai muito em concurso. Então, ela é exclusiva para o cargo efetivo, né? Licença para trato de assunto particular pelo prazo de 2 anos. Este prazo aqui, vale a pena recordar que a LC 04 também são 2 anos, só que a 8.112 são 3 anos, né? 2 anos consecutivos sem remuneração. Aí, ela é sem remuneração, você pode sair aí essa licença, né? Professor, então você pode aí tirar essa licença, né? Ah, professor, eu saí 2 anos, voltei, trabalhei mais 3, eu posso sair? Pode, você pode decidir quantas vezes você quiser. Então está aí para vocês, consecutivos, né? Então a licença é 2 anos aqui. Parágrafo único. É claro que tem regulamentação interna do município sobre isso. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço, né? Então estou 2 anos, eu fui lá, resolvi meu problema em 6 meses, pode voltar? Pode, claro, né? Por que você quer voltar? Porque é sem remuneração, né? Tá aí. Ou o serviço está precisando de você, ela pode cancelar a licença. Então aí essa prerrogativa, né? Aí está essa prerrogativa aí. Professor, eu posso pedir a licença e exercer uma outra atividade remunerada? Sim, pode exercer. Nós já comentamos sobre isso, né? Vem comigo. Próxima licença aqui. Tá? Licença para o desempenho de mandato classista. Eu sou gestor do município, nós temos um sindicato. Esse sindicato me elegeu como presidente do sindicato. E aí, professor, você vai exercer, claro, né, a presidência do sindicato. Só que, preste atenção, você pode o quê? Ser
licenciado do cargo para exercer essa atividade. Ou seja, o objetivo da legislação aqui é incentivar o quê? A associação sindical, que é garantida na Constituição Federal. Tá? Então, essa é a ideia, né? Mandato classista de quê? De classe, né? Da categoria, né? Professores, tem bastante, né? Vem comigo. Quando? No exercício do mandato eletivo, você tem que ser eleito para esse cargo, em diretoria de entidade sindical ou associativa. Professor, não entendi. Sindical, entendi. Sindicato. Às vezes não tem sindicato, tem associação dos gestores governamentais, por exemplo, é uma associação. Tá? Então é um ou outro, né? Representativa de categoria profissional dos servidores efetivos, ou seja, esse sindicato representa uma categoria dos servidores municipais efetivos. Olha aí. A administração pública poderá conceder ao servidor estável, olha aí, um requisito, né, para a concessão, tem que ser estável, né, tem que ser estável, tá? Ele tem que ser estável depois de 3 anos. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui da licença é só efetivo, ele não falou estável, né? Não falou estável, né? Ou seja, o cara pode tomar posse e já pedir a licença, porque não é do cargo estável, ele é só efetivo, né? Eleito o direito de licença com remuneração, olha aí, com remuneração, desde que não haja prejuízo ao serviço público, né? Ah, o cara é vital na repartição, aí não pode conceder, desde que não haja prejuízo, colocou um freio aí para a administração, né? Agora, professor, qual que é a quantidade? Vem comigo, tem uma fórmula, né? Seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor em entidade que congregue, tá, de 50, no mínimo 50 e no máximo 100 representados. Ou seja, então a categoria entre 50 e 100 representados, você pode liberar uma pessoa aí com o município vai pagar o salário do cara, tá, para fazer isso, né? Isso aqui é muito questionado, né, cara? O pessoal fala o seguinte, cara, essa licença teria que ser sem remuneração. Por quê? Porque os caras lá que tinham que pagar o salário dele, não o município, né? Muita gente fala isso aí. Fala bastante isso, né? Inciso 2. Seja solicitado e não ultrapasse o limite de 2 servidores, tá? 2 servidores, em entidade que congregue mais de 100 representantes. Então, isso aqui também cai muito em concurso, né? Então, de 1 para 50 e 100 e 2 servidores acima de 100 aí, né? Parágrafo único, vem comigo aqui. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição por uma única vez. Professor, qual que é o prazo? O prazo vai ter que coincidir com o mandato, né? Normalmente as associações e sindicatos têm um prazo de 2 anos, né? Eu sei porque eu já fui aí presidente da Associação dos Gestores Governamentais do Estado do Mato Grosso aí, com muito orgulho exerci meu mandato aí de 2 anos, né? Ótimo, bacana, né? Vamos lá. Próxima licença, né? Licença para tratamento de saúde. Licença para tratamento de saúde. Pessoal, vou dar uma paradinha aqui, já tem 1 hora de aula, e tomar um cafezinho e a gente volta aí nessa licença artigo 103. Bacana.